Olá! O último domingo de janeiro é dedicado ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, que é uma doença causada por uma bactéria contagiosa e que pode afetar qualquer pessoa, independente da idade. Porém, a doença ainda é um assunto pouco comentado. Por isso, desde 2016, o Ministério da Saúde lançou a campanha Janeiro Roxo, que este ano traz como tema Conhecer e Enfrentar a Hanseníase de janeiro a janeiro. E para falar mais sobre a doença, eu converso agora com a Isabela Neves de Almeida, que é biomédica e professora adjunta de microbiologia clínica do Departamento de Análises Clínicas da Escola de Farmácia da UFOP. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite da TV e da Rádio UFOP. Obrigada, Adriana. Eu que só tenho a agradecer. Sempre muito importante a gente ter oportunidade de conversar com todos e todas sobre infecções e principalmente sobre essas infecções persistentes como a hanseníase. Professora, para iniciar nossa conversa, o que é a hanseníase e como se dá a transmissão da doença? Então, Adriana, a hanseníase é uma doença infecciosa, né, ou infecto-contagiosa, de caráter crônico. O que isso significa? É uma doença causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae, e assim como toda infecção vai ter sua fase aguda, manifestação de sinais e sintomas, mas crônica, porque esses sintomas persistem a longo prazo e se não tratada ou se não tratada a tempo, podem inclusive gerar graus incapacitantes. A gente vê alguns pacientes perdendo movimentos e tendo essas lesões a longo prazo. Então, a gente classifica, né, como uma doença infecciosa de caráter crônico. Em relação aos sinais e sintomas, né, os principais sinais e sintomas, os mais clássicos da hanseníase, são os aparecimentos das manchas na pele. Então, principalmente manchas esbranquiçadas, avermelhadas, nos membros superiores e inferiores, braços e pernas, olhos, faces, né, também a gente tem características muito marcantes, e manchas é um sintoma inespecífico. Mas o que chama muita atenção e acende o alerta de uma provável hanseníase é que essas manchas observa-se a perda de sensibilidade, principalmente a sensibilidade térmica, ou seja, na região da mancha não consegue se sentir muito bem e principalmente perde a capacidade da sensação de frio e calor. Uma segunda manifestação clínica muito clássica, que pode vir associada à primeira ou não, são os espessamentos dos nervos. Então, essa bactéria ela tem uma atração pelas células da pele, pelos nervos da nossa pele. Então, os nervos começam a ficar mais grossos mesmo, a ponto de alguns deles conseguir sentir, né, o calibre ao palpar e as fisgadas em membros. Do nada, você está andando e tem uma fisgada no joelho, uma fisgada em cotovelo. E a terceira manifestação, que já foi até a mais clássica, que é o aparecimento dos nódulos, né, espalhados ou geralmente localizados em face, podendo ser purulentos ou não. A qualquer desses sintomas, até porque não são exclusivos da hanseníase, apesar de serem muito marcantes, é importante consultar, né, procurar o serviço de saúde. Professora, a hanseníase tem cura, né? Como é o tratamento da doença? Sim, a hanseníase tem cura, tem diagnóstico, né? Então é um diagnóstico ainda muito clínico, temos os exames laboratoriais de apoio, mas ainda muito clínico, e a partir do momento do diagnóstico fechado de hanseníase, prescreve-se o tratamento, que tem o nome, né, de poliquimioterapia, porque são necessários 3 medicamentos simultaneamente, que é a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Muito importante todo mundo ter noção que esse tratamento está incorporado no SUS, no Sistema Único de Saúde, e o paciente tem direito ao acesso a esses medicamentos de maneira gratuita, desde que esteja com a devida receita e direcionado, né, à farmácia vinculada ao seu centro de saúde ou à sua unidade de saúde, e realizando o tratamento com o esquema que o clínico, que o médico prescreveu, no tempo certo, tem cura.
Para as questões de incapacidade motora, de lesões motoras e de pele, existem os tratamentos paliativos e o acompanhamento, mas a gente tem que deixar claro, quanto mais cedo procurar o sistema de saúde, realizar o tratamento, menor a chance das formas mais graves, da incapacidade e, principalmente, iniciando a tratar, interrompe a cadeia de transmissão. A hanseníase, ao contrário de outras doenças infecciosas, no primeiro, segundo dia de tratamento, o paciente já para de transmitir. Então, tem cura e temos como combater, só precisamos ter um esforço. Professora, e qual a incidência da doença no Brasil e também aqui na região dos Inconfidentes? Bom, o último boletim do Ministério da Saúde está sendo lançado essa semana, né, junto com a campanha. Então, esses estudos, né, esses dados, eles vão pegando períodos. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos aproximadamente 120 mil novos casos de hanseníase no Brasil. Aí, em termos de incidência, né, são 8,5 a cada 100 mil habitantes. O que a gente tem que entender com isso? Isso significa que nós tivemos aproximadamente 18 mil casos de hanseníase no Brasil em 2021 e que com esse dado nós concentramos 92,4% dos casos de hanseníase de todas as Américas. E por causa disso, o Brasil é o segundo país do mundo com maior taxa de incidência de novos casos de hanseníase. Nós estamos perdendo neste momento apenas para a Índia. É um ranking que a gente não quer ocupar, né? Mas ainda persiste, apesar de ter tido uma diminuição em relação ao último boletim. Minas Gerais hoje tem aproximadamente 5 mil casos nesse quinquênio. E hoje os estados brasileiros, né, que carregam essa incidência, esse número, é o estado do Mato Grosso, seguido do estado do Tocantins. Então, relativamente à região sudeste, nós, enquanto Inconfidentes, né, nossa microrregião, super importante para a nossa região sudeste, está relativamente controlado. Em Ouro Preto, nós tivemos poucos casos de hanseníase notificados no ano passado. A Secretaria Municipal está fechando os dados, né? Sempre os dados são fechados nas transições do ano, mas a gente alerta para a possibilidade de subnotificação, né? Então, mais do que detectar, tratar, é importante que nós, profissionais da saúde, tenhamos a consciência de notificar esses casos, encaminhar as notificações para o serviço de epidemiologia, para que a gente possa ter esses dados em mãos e atuar onde está precisando, né? E também temos que ter um senso crítico nesse momento, que nos últimos 2 anos, por causa da pandemia da Covid, inclusive esse é um dado que o Ministério traz no último boletim, o cidadão, né, deixou muitas vezes de procurar o serviço de saúde, até por dificuldade mesmo de acesso, de trânsito. Então, a gente está num momento delicado de rever nossos indicadores, mas nesse momento nossa região não é a mais preocupante do país. Qual é a importância, então, professora, de uma campanha como essa, da campanha Janeiro Roxo? Essa campanha é importantíssima. Nós, profissionais da saúde, nós precisamos de melhorar nossa forma de comunicação com a sociedade, né? Uma coisa, eu estou sempre conversando, falando com alunos da área, com profissionais da área, mas a gente precisa que a população como um todo tenha acesso. A hanseníase é a prova viva disso. Quando a gente conversa, às vezes, né, em rodas fora do nosso meio de trabalho, as pessoas assustam quando a gente fala em tuberculose e hanseníase. Ainda existe, não acabou, porque deixar de falar da doença não quer dizer que ela vai deixar de existir, elas existem, a hanseníase está aí, é endêmica. Então, campanhas como essa, elas nos dão a oportunidade de levar informação para as pessoas. Por exemplo, que o cidadão ele tem direito ao acesso ao serviço de saúde em caso do aparecimento de qualquer um desses sintomas e caso tenha um diagnóstico, não precisa do medo, não precisa do desespero. O tratamento é gratuito, o acompanhamento vai ser realizado, o paliativo para os sintomas vai ser realizado, as práticas complementares. Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso, não procuram no momento correto. Então, essas campanhas são muito importantes, espaços como esse são muito importantes e a gente precisa de ter essa abertura cada vez mais. E para além de janeiro, professora, quais seriam as estratégias para reduzir a incidência da doença aqui no país? Então, aí nós precisamos de um conjunto de estratégias, né? Serviços de saúde, profissionais da saúde, Ministério da Saúde, né? E toda a rede SUS, o fortalecimento da rede SUS é muito importante. A mídia, né, como vocês, os canais de comunicação e nós, enquanto universidade, sempre em parceria. Então, hoje nós temos um sistema que já existe.
fortalecer esse sistema, nós não precisamos nem de reformular tanto assim, né? Então, levar esse acesso à informação, constantemente conversar com as pessoas, em campanhas como essa, os meses eles têm dado os focos, né? As doenças têm sido um grande ganho. As redes sociais, a gente pode e deve utilizá-las para disseminar a informação correta, né? De maneira correta, verídica. Não precisa de medo, não precisa de alarde, mas precisa de disseminar a informação e da porta do sistema de saúde para dentro, né? O nosso trabalho em conjunto. Então, todos nós somos importantes, o clínico no diagnóstico, o laboratório para o diagnóstico confirmatório laboratorial, os farmacêuticos para assistência farmacêutica, um tratamento longo, pode ter algumas reações adversas, muito importante a atuação do farmacêutico para que o paciente não abandone esse tratamento, não gere os casos de resistência, né, os serviços de acompanhamento, fisioterapia e outros que podem estar reduzindo esse grau incapacitante e se manter, né, onde tiver a maior incidência, colocar um pouco mais de foco, onde não tem, continuar conscientizando para que, né, não tenha incidências emergentes, prestar atenção nas chamadas, né, principalmente do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e seguir trabalhando até que a gente tenha dados melhores para apresentar. Para finalizar, professora, por que a hanseníase ainda persiste como um problema de saúde pública e como a gente pode se cuidar? Porque ela faz parte de um grupo de doenças que carrega um triste sinônimo científico, que é o das doenças negligenciadas. São doenças que a endemia está diretamente relacionada a condições sociais difíceis, precárias, pobreza, fome, falta de acesso a condições higiênicos sanitários e a informação, né? Inclusive também o acesso aos serviços de saúde, a serviços básicos, que são direitos humanos mínimos, que deveriam ser garantidos a todos e todas, e infelizmente nós sabemos que ao redor do mundo não são. Então, a hanseníase, como uma doença infecciosa, ela carrega essa marca, por isso que ela persiste. Nós temos também, dentro, né, aí da ciência, um pouco menos energia de investimento para vacinas, novos fármacos para essas doenças infecciosas. Precisamos de mais investimento, né, para melhorar, por exemplo, ter mais opções terapêuticas, ter mais opções de diagnóstico. E o que a gente pode fazer para melhorar é essa integração que eu já citei e continuar buscando aí mais investimentos, mais esforços para que a gente tenha um serviço de saúde com mais qualidade também, mais opções para combater a doença. Obrigada, professora, mais uma vez por ter aceitado o convite da TV e da Rádio FOP. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E aqui em Ouro Preto, as unidades básicas de saúde oferecem testagem e tratamento gratuito contra a hanseníase. Já em Mariana, em caso de suspeita, é só procurar a unidade básica de saúde mais próxima. E como parte da campanha Janeiro Roxo deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas vai promover, entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, o segundo webinar estadual de hanseníase. O encontro virtual é aberto à participação de todos e não é necessária inscrição prévia. A transmissão do webinar será pelo canal da Secretaria no YouTube. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.